Será que relacionamentos à distância podem resistir ao teste do tempo? Hoje, em nosso espaço, essa trapaceira aproveitou todos os benefícios de seu novo cargo, incluindo seu colega jovem e atraente. Primeira história. A esposa do meu chefe me traiu com o chefe dela enquanto eu estava trabalhando arduamente em outra cidade. Tenho 43 anos, sou homem, e tenho vivido em Chicago nos últimos 2 anos por motivos de trabalho. Minha esposa, Jill, de 39 anos, e nosso filho de 9 anos estão na nossa cidade natal em Houston. Antes da pandemia, eu costumava administrar uma oficina com meu amigo, enquanto Jill trabalhava como executiva. Não tínhamos muito dinheiro, mas era gerenciável. Morávamos em nossa própria casa, que herdei da minha família. Meus pais se aposentaram cedo do trabalho diário e foram viver em nossa fazenda no campo para levar uma vida tranquila em meio à natureza. Meu pai carregava seu caminhão a cada 2 semanas com todos os produtos lácteos, frutas, legumes e batatas, dependendo da estação, cultivados em sua fazenda, e nos enviava. Sim, economizávamos muito assim. A vida era tranquila até que a pandemia chegou, e perdemos tudo. Todos ficaram em casa, não havia carros na estrada, as pessoas estavam vendendo seus veículos porque não conseguiam pagar as hipotecas. Nossa oficina teve o mesmo destino, tivemos que fechá-la e encerrar o aluguel porque não conseguíamos pagar o aluguel. A empresa de Jill também fechou, e ela perdeu o emprego. Nossa única esperança eram os grãos, vegetais e leite que recebíamos da fazenda dos meus pais. Sim, tínhamos economias, mas elas estavam se esgotando mais rápido do que pensávamos. O governo e a comunidade local patrocinavam mantimentos e outros itens essenciais, salvando pessoas como nós. Quando as coisas começaram a se normalizar, pensei em arrumar um emprego porque reconstruir a oficina nessas condições não era possível. Mas, para minha decepção, a maioria das oficinas estava permanentemente fechada porque os proprietários não podiam pagar a hipoteca. As que estavam abertas não estavam contratando novos funcionários, e qualquer funcionário, na verdade. O negócio estava fraco, e os proprietários mesmos não percebi nenhuma mudança evidente, exceto que ela não estava disponível para mim todos os dias. Era compreensível anteriormente, pois era dona de casa e podia arranjar tempo para mim sempre que eu ligava. Agora, com o trabalho, era irrealista esperar isso. No entanto, notei algumas alterações quando fui para casa durante as minhas últimas férias. Ela estava excessivamente guardada sobre si mesma e o telefone, não falava livremente, e parecia cuidadosa com o que dizia. Isso não era o caso antes. Sim, antes disso, quando ela começou seu trabalho, teve dificuldades com seu chefe. Ela é secretária no escritório do CEO, trabalhando para uma startup administrada por recém-formados muito rudes com seus funcionários. Jill não conseguia suportar a dureza e pediu demissão após alguns meses, enviando um e-mail longo sobre um ambiente de trabalho tóxico. Seu CEO a chamou de volta, prometendo mudar suas atitudes, pois muitos funcionários estavam deixando a empresa devido ao seu mau comportamento. Seus ganhos eram uma almofada para nós, e ela costumava economizar a maior parte disso, pois eu arcava com todas as despesas domésticas. Apesar do trabalho dela, isso acelerou nosso processo de viver juntos. Ela retirou a demissão e voltou a trabalhar. As coisas melhoraram para ela, e ela me disse que o chefe agora estava muito mais educado e respeitoso. Avançando 3 meses atrás, Jill me contou que seu chefe, o CEO, iria para uma cúpula de investidores de 5 dias em Dublin e queria que Jill o acompanhasse. Ela recusou inicialmente, pois não podia deixar nosso filho sozinho por 5 dias. No entanto, o chefe ofereceu a oportunidade de nosso filho acompanhá-los às custas da empresa. Honestamente, não tenho ideia de como essas empresas corporativas operam, como conseguem gastar tanto em coisas desnecessárias, como essa viagem. Mas, de qualquer forma, deixei para Jill decidir. Ela disse que era importante para a sua carreira, e ela foi. Posso parecer possessivo, mas me senti desconfortável com a viagem dela, embora não tenha dito nada. Ela me ligava regularmente e me atualizava durante a viagem. Fizemos chamadas de vídeo diárias com meu filho, e também durante a viagem. Ele estava muito animado para visitar um lugar novo, era a primeira vez fora de Houston.
Com o tempo, eu relaxei, não houve mudança evidente em Gil após a viagem, nada do que li na confissão aqui, como me ignorar ou ficar fria, etc. Eu não estaria escrevendo isso se... No último mês, não retornei para casa, omitindo a data exata da minha visita para proporcionar uma surpresa a ela. Já havia feito isso antes, mas desta vez ela ficou mais chocada do que feliz ao me ver à porta. Seu rosto não se iluminou ao me ver, estava sombrio, embora ela tenha fingido estar animada. Você consegue perceber essas sutis mudanças em seu parceiro. Ela estava muito guardada sobre seu telefone e sobre si mesma em geral. Quando você se encontra com seu parceiro após 6 meses, obviamente deseja se aproximar. Antes, ela costumava se lançar sobre mim na mesma noite da minha visita, mas desta vez parecia relutante. Perguntei o que havia acontecido, ela disse nada. Ela agiu como uma garota virgem da escola que apenas coordenou toda a ação, mantendo-se guardada e sem tomar qualquer iniciativa. Não sei, senti que ela estava com medo de que eu descobrisse algo. Confrontei-a, mas ela não reconheceu que havia algo em comum. No entanto, nos próximos dias, ela voltou ao normal. Não estou muito orgulhoso de dizer isso, mas eu bisbilhotei o telefone dela naquela noite, depois que ela dormiu. Não havia nada, as conversas com o chefe eram apenas coisas relacionadas ao trabalho, sem chamadas suspeitas e a galeria estava limpa. Quando ela estava fora para o trabalho, perguntei ao meu filho detalhes sobre a viagem a Dublin, e nada suspeito surgiu. Voltei ao trabalho após as férias, feliz e satisfeito. Uma semana atrás, Gil me disse que estava indo para uma viagem de trabalho de 2 dias com seu chefe para a Flórida, desta vez sem o filho, pois ele tem exames que não pode perder. Ele ficará com meus sogros nesses 2 dias. Não sei, pessoal, se estou sendo um idiota aqui, mas realmente não tenho um bom pressentimento sobre isso. Perguntei a ela quem mais iria, e ela disse que era apenas ela e seu chefe. Sua empresa tem 2 fundadores, mas ela vai apenas com um deles toda vez. Acho isso muito estranho. Não sei se estou sendo um desconfiado, mas simplesmente não quero ignorar os sinais vermelhos desde o início e ser enganado. Alguém já esteve nessa situação antes? Conselhos e dicas são altamente apreciados. É estranho o CEO concordar em levar uma criança em uma viagem de trabalho, especialmente quando ela deveria estar trabalhando lá e não necessariamente cuidando do filho. Isso parece ser um grande sinal de alerta. Além disso, a mudança de comportamento dela e o fato de isso suscitar suspeitas parecem justificáveis. Você pode dizer a ela que o comportamento dela na última visita deixou você desconfortável e que notou algumas mudanças, expressando o desejo de entender o que pode estar acontecendo com ela. Desculpe, Op, trabalhar e viver longe da família é difícil, e quando seu parceiro não está animado para vê-lo depois de um tempo, posso imaginar que seja devastador. Atualização 1. Faz um bom tempo desde a minha última postagem. Conversei com muitos homens que estavam destacados fora de sua cidade natal e enfrentavam uma situação semelhante. Ao verem as minhas circunstâncias, a maioria deles sugeriu que eu desse o benefício da dúvida para Joel, pois não consegui encontrar evidências substanciais de sua traição. Fiz isso após a viagem dela para Dublin, na Flórida. Ela fez muitas outras viagens a trabalho para cidades como Amsterdã, Seattle, etc., surpreendentemente, nunca em Chicago, onde eu moro. Há um mês, recebi minha segunda promoção, uma muito esperada, com um aumento substancial. Fiquei tão feliz quando foi anunciado que liguei imediatamente para Gil e contei a ela. No entanto, sua reação estava longe de ser feliz, e você sabe por quê? Porque isso significava que ela e meu filho poderiam se mudar para ficar comigo. Perguntei se ela não estava feliz por eu ter alcançado minha promoção tão esperada. Trabalhei aqui por 4 anos, em turnos duplos na maioria dos dias, para conquistar minha promoção e poder ficar com minha família novamente. Ela disse que estava feliz com a promoção, mas não tinha certeza sobre se mudar para um novo lugar. Ela afirmou que havia trabalhado muito para reconstruir sua carreira e agora não queria desperdiçá-la novamente. Sugeri que ela poderia conseguir um novo emprego em Chicago, mas ela não gostou da ideia.
Ela disse que esperava uma promoção, havia se esforçado para fazer um nome para si mesma e para a empresa, e agora não podia sair sem uma promoção. Não fiquei satisfeito com isso, porque ela estava resistindo muito. Quero dizer, se tivesse a chance, eu definitivamente teria deixado meu emprego para morar com minha família. O salário dela era um quarto do meu, e ela poderia ter conseguido um emprego com salário semelhante facilmente aqui, mas ela não estava pronta para deixar o emprego. Isso levou a várias brigas e discussões entre nós, mas ela mudou a razão para nosso filho, dizendo que a escola e o currículo dele seriam interrompidos. Meu filho é um entusiasta do futebol e tem treinado em um clube comunitário. Eu a tranquilizei dizendo que encontraria um bom clube de treinamento para ele aqui, mas ela relutou, dizendo que mudar para cá significaria uma completa interrupção na vida de nosso filho. Algumas de suas razões faziam sentido, mas eu senti que ela nunca quis compartilhar uma casa comigo. Finalmente, chegamos a uma conclusão de que esperaríamos mais um ano, economizaríamos mais dinheiro e então pensaríamos sobre a decisão. 2 a 3 meses depois, Gil me diz que quer se mudar para Chicago comigo. Perguntei o que aconteceu de repente, e ela disse que acabará de mudar de ideia e que nosso filho precisava de mim. Alguns meses atrás, quando estávamos brigando por isso, ela justificou que não deveríamos interromper o currículo do nosso filho naquele momento, pois o ano acadêmico dele havia acabado e seria mais fácil para nós matriculá-lo em uma nova escola em Chicago. Agora, a nova sessão acadêmica dele começou, e seria muito difícil inscrevê-lo no meio do ano. Eu disse a ela para esperar até o próximo ano, e eles poderiam vir no ano seguinte, mas ela ficou irredutível sobre morar juntos. Perguntei sobre o emprego dela, e ela disse que estava pronta para largar o emprego, pois a família é mais importante do que qualquer outra coisa. Realmente não sei o que está impulsionando essa mudança nela, mas definitivamente suspeito de algo suspeito. Ela até chegou ao ponto de estar disposta a adiar a sessão acadêmica do nosso filho por um ano. Discuti isso com alguns colegas locais aqui, e eles me asseguraram que me ajudariam a matricular meu filho no meio do ano. Estou planejando tudo mais para trazê-lo aqui comigo, casa, carro, escola, etc., mas lá no fundo sinto que ela não está fazendo isso por mim. Há algo mais. Vou atualizar o tópico se conseguir descobrir a verdade. Caso contrário, pode ser apenas minha paranoia. É decepcionante que ela não tenha ficado mais animada com suas notícias, embora seja mais ou menos o que foi planejado desde o início. O fato de ela não querer abrir mão de um emprego no qual supostamente investiu muito esforço e energia é compreensível, mas novamente, não era o plano se mudar para ficar com você o tempo todo? E as decisões não deveriam sempre ser tomadas no melhor interesse de... Atualização 2. Olá a todos. Descobri que minha esposa estava realmente me traindo, e soube de tudo quando ela se mudou comigo para Chicago, como mencionei na minha última atualização. De repente, ela me disse que queria se mudar comigo e que estava pronta para largar o emprego. Eu estava feliz e desconfiado com toda a situação, mas fiz todos os preparativos para eles. Meu primo, que me indicou para este emprego, me ajudou a matricular meu filho no mesmo ano acadêmico. Ele também me ajudou a conseguir um apartamento alugado acessível. Gil e meu filho se mudaram comigo, e eu não poderia estar mais feliz. Quaisquer suspeitas e dúvidas que eu tinha em mente desapareceram quando começamos a viver juntos. Foi um momento feliz. No entanto, com o tempo, percebi que Gil não era a mesma mulher com quem me casei. Sim, o tempo muda todos nós, mas não foi uma mudança positiva. Ela ficou irritada e guardada. Sempre que a confrontava, ela dizia que estava com saudades de seus amigos e familiares na cidade natal. Eu também estava longe da família por tanto tempo e de certa forma, eu me identificava com ela. No entanto, numa noite, a encontrei chorando ao telefone. Eu escutei a conversa e percebi que ela estava implorando para alguém aceitá-la de volta. Então, em vez de esconder ou investigar algo, eu a confrontei depois da ligação. Sim, ouvi tudo, e ficou bem claro. Fico feliz que ela não tenha mentido ou manipulado a situação. Ela confessou tudo. Aconteceu que o jovem chefe dela a seduziu, literalmente. Começou em sua primeira viagem a Dublin, após um acordo de investimento bem-sucedido.
Eles ficaram tão felizes e embriagados que perderam o controle e fizeram isso. Depois disso, acontecia todas as noites, depois que nosso filho dormia. Isso me deixou tão enojado que quis socar o rosto dela ali mesmo. Eles continuaram mesmo após a viagem, e em todas as viagens de trabalho que tiveram juntos. Era mais uma viagem para fazer isso. Essa foi a razão pela qual ela não queria deixar o emprego. No entanto, quando ela disse ao chefe que eu queria que ela estivesse comigo, mas ela recusou por causa dele, ele ficou assustado e disse a ela que não estava levando a sério essas coisas físicas. Ele pediu a ela para priorizar a família sobre ele. Ela ficou revoltada, embora soubesse que era apenas diversão. Em algum lugar, ela se sentiu magoada, pois ele não estava tão envolvido quanto ela. Ele até mostrou a ela a mulher com quem estava saindo casualmente, então basicamente ela era seu brinquedo sexual. Isso não é evidente? Não preciso dizer que ele não ia se casar com ela ou levar isso a sério. Não sei o que ela estava pensando antes de trocar seu casamento por sexo barato. Quando o CEO não correspondeu aos sentimentos de Jill, ela levou isso para o ego e pediu demissão do emprego. Desta vez, nem se preocupou em perguntar o motivo e a demitiu. Parecia que ele queria desesperadamente se livrar dela, e sua demissão tornou as coisas melhores para ele. Ela pensava que ele imploraria e suplicaria para que ela ficasse. Por que ele faria isso? Ele é o dono da empresa, pode ter várias mulheres à disposição. Por que ele correria atrás dela? Jill era uma fonte fácil de entretenimento para ele, e ele explorou isso. Ela foi tola em levá-lo a sério. Agora ela está ligando e implorando para que ele a aceite de volta, e ele está pedindo para ela seguir em frente. Fiquei surpreso ao saber que ela estava pronta para ser sua amante. Ela estava dizendo isso durante a ligação. Perguntei como ela conseguiu manter essa traição por tanto tempo. Ela disse que suas conversas eram face a face, e trabalhavam na mesma cabine por 8 a 10 horas por dia. Faz sentido, essa foi a razão pela qual não consegui encontrar nada em seu telefone. Nem ela mandava mensagens nem o chamava durante minha visita de 15 dias em casa. Eles estavam juntos por metade do dia. Por que eles ainda precisavam falar ao telefone? O chefe dela de qualquer forma não estava emocionalmente envolvido com ela, então não era necessário falar. Ele queria ações, e ela se recusou a dar isso na cabine dele. Sim, ela me disse que tinha um sexo regular em sua cabine, trancando as portas e desligando as câmeras da cabine. A revelação deixou minha cabeça tão pesada. Pedi a ela para me deixar em paz. Já era de manhã quando nossa confrontação terminou. Dormi durante o dia. Quando acordei à noite, vi que ela havia preparado minha comida favorita. Ela agiu tão normalmente e disse que poderíamos recomeçar do zero. Eu disse de jeito nenhum. Eu estava aqui, trabalhando duro dia e noite por uma vida melhor para minha família, e ela estava lá se entregando ao CEO dela. Ela agiu chocada quando pronunciei a palavra divórcio. Ela disse: "Como você pode fazer isso comigo? Deixei tudo por você. Estive ao seu lado nos dias difíceis, quando você não tinha nada, e agora, que você está ganhando bem, como pode me abandonar?" Ela me apoiou na adversidade, mas também vacilou e me traiu. Eu também fiz minha parte de ser um bom marido. O relacionamento à distância foi difícil para mim também. Eu também estava desejando família e vida sexual, mas não escolhi a infidelidade. Atualização 4. Ela continuou pedindo desculpas, fazendo todo tipo de promessa, mas eu não recuei. Eu disse a ela que estaria reservando passagens para o seu retorno e enviaria os papéis do divórcio em breve. Graças a Deus, eu tinha um acordo pré-nupcial com ela, o que vai economizar muito para mim. Detalhes na próxima atualização. Atualmente, não estou em um estado mental estável. Deixei a casa e tenho vivido no dormitório da empresa. Farei a última atualização após resolver essa bagunça. Bem, com certeza, ela estava colocando muita energia e esforço nessa nova posição, não é mesmo? Sinto muito, Op, sinceramente. Enquanto você estava trabalhando, ela estava brincando de casinha com seu filho. Atualização 5.
Olá a todos, obrigado por todo o apoio. Algumas pessoas comentaram que eu perdi a bandeira vermelha e que esposas traem em relacionamentos de longa distância. Não estou me ofendendo, pessoal. Eu estava alerta desde o início, percebendo a menor mudança em seu comportamento e discutindo isso abertamente. Eu a ligava diariamente e tínhamos conversas transparentes de vez em quando. Até checava o telefone dela sempre que visitava a casa. Não sei o que mais poderia ter feito para evitar a traição. Então, sim, o processo de divórcio começou. Eu havia reservado as passagens deles para voltar para casa. Meu filho é muito pequeno para viver sozinho sem a mãe, e com minha condição de trabalho, não é possível cuidar dele. Além disso, ele ficou longe de mim por tantos anos. Não é a melhor coisa mantê-lo comigo. Estou esperando que, quando ele crescer e entender as coisas, compreenderá minha decisão. Gil me implorou, dizendo que perdeu tudo e não tem meios para viver sozinha. Ofereci a ela ficar na casa até eu voltar para a cidade natal dela. Tínhamos um acordo pré-nupcial que a impede de reivindicar minha propriedade e um divórcio por traição, então ela não pode ter minha casa. Concordamos com uma pensão alimentícia para meu filho, para que ela não receba nada do divórcio. Mesmo depois de ir para Houston, ela continuou me contatando, pedindo uma última chance para consertar nosso relacionamento. Ela tinha esperança de que eu a perdoasse pelo bem do filho. Sim, as pessoas fazem isso, perdoam seus parceiros infiéis pelo bem dos filhos. Me chamem de egocêntrico ou do que quiserem, mas eu não estava pronto para tê-la de volta apenas para dar ao meu filho uma falsa ilusão de um casamento feliz. Finalmente, após muita luta, o divórcio foi finalizado. Ela saiu sem nada. Perdeu o emprego, e o chefe dela não deu um bom feedback em sua carta de recomendação. Ele mencionou que ela era instável, demitindo-se sem motivo aparente. Ela se demitiu 2 vezes durante sua permanência, sem motivo aparente. Assim, ela não está recebendo ofertas de boas empresas, e a condição de mercado na indústria corporativa não é tão boa há 1 ano. Às vezes, ela me envia mensagens de voz dizendo que arruinei sua vida. Eu não me importo, bloqueei ela. Queria que ela soubesse que ouço tudo o que ela diz, mas ainda estou impassível com a miséria dela. Quero que ela saiba que não a amo mais. Conclusão. Ela tinha isso vindo em sua direção, Op. É lamentável que o relacionamento com seu filho tenha sido mais afetado aqui, quando tudo o que você estava tentando fazer era construir uma vida para ele. Não há ninguém a culpar aqui, exceto sua ex-esposa. Suas ações egoístas a colocaram, a ela e ao seu filho, onde estão agora. Você não deveria ter que aceitá-la de volta, seu casamento seria uma mentira, e as crianças são sensíveis a tudo. Garanto que sua ex continuaria a traí-lo com outra pessoa, dada sua história instável. O que você faz com tudo isso? Você tem uma história semelhante? Se você fosse Op, teria voltado para casa ou teria mantido o curso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e obrigado por nos acompanhar hoje em nosso espaço. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!